Vamos lá para mais um vídeo, mas antes não deixe de fazer sua inscrição no canal para que você tenha acesso a todos os conteúdos. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Vamos falar por que o presidente da República e os governadores de estados não são obrigados a deporem em CPI, ou seja, Comissão Parlamentar de Inquérito. É um tema muito interessante, é um tema na área de direito constitucional. Vamos começar primeiro com o presidente da República. Se formos observar lá no artigo 50 da Constituição Federal de 88, vamos perceber que o constituinte originário legislou que só caberia à Comissão Parlamentar de Inquérito convocar para depor ministros de estados e titulares de órgãos vinculados à presidência da República, mas não mencionou nada sobre a questão de convocação do presidente da República. Então, devido a esta omissão legislativa do constituinte originário na Constituição Federal, não haveria a possibilidade constitucional de convocar o presidente da República para depor. Aí você pode até estar se perguntando, principalmente quem é da área do direito, mas Márcio, lá no artigo 221 do Código de Processo Penal, não existe a possibilidade de se convocar presidente da República e demais outras autoridades, como governadores, ministros, para deporem em processos criminais? Sim, realmente existe lá no artigo 221 do CPP, Código de Processo Penal, a possibilidade de chamar para depor em processos criminais o presidente da República. Porém, essa é uma prerrogativa do Poder Judiciário em âmbito de processo criminal, em âmbito de processo penal. E na CPI, ou seja, Comissão Parlamentar de Inquérito, o que se faz é uma investigação, ou seja, se atua em âmbito de investigação e não em âmbito de processo penal, até porque processo penal é algo ali típico do Poder Judiciário, tá ok? Ademais, lá no artigo 221, parágrafo 1º, salvo engano, do CPP, ainda diz que se o presidente da República ou o vice-presidente da República forem intimados para deporem em processo criminal, eles possuem também a prerrogativa de deporem por escrito, ou seja, se faz as perguntas por escritos e eles respondem por escrito, tanto o presidente da República como o vice-presidente da República, ou seja, eles ainda possuem a prerrogativa de deporem por escrito, como aconteceu anteriormente, um caso com o ex-presidente Michel Temer, que ele teve que depor por escrito, tá ok? Então, quanto à questão do presidente da República, devido a uma omissão do legislador constituinte ali no artigo 50 da Constituição Federal, não há possibilidade de obrigar ao presidente da República depor em comissão parlamentar de inquérito. Ele pode ser convidado e, caso ele queira, ele pode ir prestar algum esclarecimento, mas não obrigado a depor. Quanto à questão dos governadores, o STF, Supremo Tribunal Federal, antes mesmo dessa CPI da Covid, já tinha um entendimento jurisprudencial pacificado de que governadores não poderiam ser obrigados a depor em CPIs, porque existe a questão do princípio da separação dos poderes. Então, devido ao princípio da separação dos poderes, um poder não pode interferir no outro. E como a CPI é um órgão vinculado ao Poder Legislativo Federal, então a CPI, como órgão do Poder Legislativo, não poderia interferir, ou seja, obrigar a um chefe do Poder Executivo Estadual a depor ali na Comissão Parlamentar de Inquérito. Tá ok? Então, o STF, baseado sobretudo no princípio da separação dos poderes, como também no princípio da federação, mas sobretudo no princípio da separação dos poderes, já tinha entendimento consolidado antes mesmo dessa CPI do Covid, de que governadores não poderiam ser obrigados a depor em CPI. Agora, podem ser convidados e, caso queiram, podem ir à CPI e fazer algum esclarecimento, mas não podem ser obrigados, tá ok? Devido ao princípio da separação dos poderes. Então, resumindo, o presidente da República não pode ser obrigado a depor em CPI devido à omissão do artigo 50 da Constituição Federal.
apesar do artigo 221 ali do CPP, mas aquilo ali é em âmbito federal, é em âmbito processual, e mesmo assim o presidente da República ou o vice-presidente da República ainda podem depor por escrito em processo criminal, tá ok? Quanto à questão de governadores, o STF já tinha um entendimento consolidado de que, devido ao princípio da separação dos poderes, como também devido ao princípio da federação, governadores também não podem ser obrigados a deporem em CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Apesar desses entendimentos, né, tanto do STF como dessa omissão do legislador constituinte ali no artigo 50 da Constituição Federal, existe algumas interpretações. Por exemplo, quanto à questão dos governadores, se formos analisar a teoria distinguishing, que é uma teoria que fala que, no caso que pode ser aplicado interpretações diferentes de precedentes já consolidados, ou seja, como o STF já tem um entendimento consolidado, um precedente consolidado de que, devido ao princípio da separação de poderes, governadores não podem serem obrigados a depor em CPI, pode, devido à teoria ali distinguishing, ou seja, da distinção, analisar que, no caso concreto, em especial dos governadores em relação à pandemia, o precedente do STF não deveria ser aplicado a este caso concreto dos governadores em especial. Por quê? Porque há uma particularidade. E que particularidade seria esta? Ora, se o TCU, o Tribunal de Contas da União, que é um órgão de fiscalização externa das contas públicas federais, tem a competência de auditar ali verbas públicas federais que vão aos entes federativos, ou seja, aos estados, por que não também a CPI, que é um órgão de fiscalização e de investigação do Poder Legislativo, que tem competência de fiscalizar as verbas públicas federais também, porque a CPI não teria também a competência de investigar governadores. Tá, okay? Então, existe essa interpretação no sentido que, se o TCU pode, porque a CPI também não poderia nesse caso, já que existem suspeitas de desvio de verbas públicas federais durante a pandemia. Então, existe essa interpretação. Tá, ok? Quanto à questão do presidente da República também, existe a questão também da interpretação do artigo 221. Ou seja, poderia-se fazer uma analogia com o artigo 221 do Código de Processo Penal, no qual poderia se possibilitar o depoimento do presidente da República na CPI. Porém, essas são interpretações, são hermenêuticas que se fazem, mas o que se prevalece é que, quanto ao presidente da República, não se pode obrigar ele a depor. O presidente da República, devido à omissão do artigo 50 da Constituição Federal, o legislador constituinte originário não deixou claro de que o presidente da República poderia ser obrigado a depor, tá, ok? Como também devido ao princípio da separação dos poderes. Quanto à questão dos governadores, o STF já tinha um entendimento consolidado de que os governadores também não podem ser obrigados a depor devido ao princípio da separação dos poderes e da federação, tá, ok? Então, o que prevalece são esses entendimentos, tá, ok? Então, espero que eu tenha esclarecido esse assunto, um assunto muito interessante no direito constitucional. Então, até o próximo vídeo.